Glória a Deus, uma noite de paz e bênçãos e de muitas realizações. Quero deixar uma palavra rema para os nossos corações, uma palavra revelada, uma palavra da parte do Altíssimo sobre escatologia. Louvado seja o nome do Senhor. Que se encontra no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 18. Versículo 15, melhor dizendo. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me espantavam. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse, me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais que são quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre, de eternidade a eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de metal, que devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés os que sobravam. E também das 10 pontas que tinha na cabeça, e de outra que subia, diante da qual caíram 3 daquela ponta. Digo, que tinha olhos e uma boca que falava grandiosamente, e cuja aparência era mais firme do que as suas companheiras. Eu olhava, e eis que essa ponta fazia guerra contra os santos e os vencia, os judeus. Até que veio o ancião de dias, e foi dado juízo aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Até aleluia. Disse assim, o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará os pés, e fará em pedaços. E quanto às 10 pontas daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Mas o juízo estabelecer-se-á, e eles tirarão o seu domínio para o destruir, para o desfazer até o fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui findou a visão. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me espantavam, e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei essas coisas no meu coração. Por que o profeta Daniel ficou tão espantado, tão entusiasmado? Porque, irmãos, ele não tinha vocabulário para descrever as coisas que estão acontecendo nos dias atuais, do século 21 para cá, dos anos 2000 para cá. Ele não tinha vocabulário, não tinha como ele imaginar as coisas que iriam acontecer. Ele viram, mas para ele eram loucuras. Como é que ele ia imaginar energia elétrica? Como é que ele ia imaginar internet? Televisão, computadores, feixes de luz, holograma. Por isso que ele ficou perturbado em si. E quando ele fala que ele queria entender acerca do quarto reino, é o reino do anticristo, que é a ponta pequena que subiu entre as 10. As 10 pontas que nós lemos aqui, o mundo será dividido em 10 regiões pela ONU, pelas Nações Unidas. E essas regiões, os países perderão a sua autonomia. Então, as regiões, como se fosse continente, é que vai mandar. Vamos supor, o Brasil não vai ter a sua autonomia própria. Ela vai ter a autonomia da região. Só que essas regiões, essas 10 regiões qual o mundo vai ser dividido, vão entregar o seu poder e a sua autoridade ao anticristo. E aí ele reinará com dentes como de ferro, esmiuçará todos que entrarem no seu caminho. O discurso dele é de paz,
O discurso do anticristo vai ser de igualdade social, vai ser de... ele vai, juntamente com o falso profeta, ele vai acabar com as religiões, porque as divisões, as guerras, ele vai apregoar que vem por causa das religiões. As religiões que separam as pessoas, separam as famílias. Então vai criar uma única religião, vai fazer um ecumenismo. O ecumenismo vai ficar por parte do falso profeta. O anticristo em Apocalipse é a besta que subiu do mar, ou seja, das nações. E o falso profeta, a besta que subiu da terra. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. E essas 10 regiões dará o seu poder ao anticristo. Ele será o líder supremo mundial, um grande ditador mundial, com a proposta de consertar o mundo, o globalismo, com a proposta de trazer paz para o mundo. Paz que Jesus Cristo prometeu, e segundo ele, e a nova era, e a nova ordem mundial, o grande reset, Jesus Cristo não cumpriu com as suas promessas. Mas eu vivo em paz. Os cristãos vivem em paz. Quem crê em Jesus Cristo vive em paz. Mas ele vai apregoar que a era do cristianismo, os 2 primeiros 1000 anos, se passaram, Jesus Cristo não voltou e não deu paz ao mundo, não deu prosperidade ao mundo, não deu igualdade social para o mundo. E ele está disposto a se sacrificar para fazer tal coisa pelo planeta. E aí ele terá o apoio dessas 10 regiões, da ONU, da Unesco, das Nações Unidas. Ele terá o apoio desse sistema global, da canhota, sujo, né, irmãos? E quem se opor ao seu caminho, ele vai espedaçar. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E nós podemos ver, irmãos, que a tecnologia está muito a favor. E tem acontecido essa semana aqui no Brasil, alguns estados aí, muitos assaltos a bancos, né? Assaltos a banco, agência bancária, explosão, dinheiro voando para tudo quanto é lado. Isso é maravilhoso para o anticristo, para o globalismo, para as pessoas, os poderosos que querem acabar com o dinheiro, querem que o dinheiro vire obsoleto, caia no desuso. Por isso que está sendo implantado na China, lá no Xing Ling, no Dragão, já está sendo implantada, já tem a moeda digital, a Europa já quer mandar o euro digital, os Estados Unidos o dólar digital, e aqui veio a tecnologia do Pix. Irmãos, essa tecnologia não era para estar no Brasil. Sabe por quê? Porque o Brasil é um país de terceiro mundo, não tinha como ter essa tecnologia toda. E o presidente do Banco Central criou o Pix, está obrigando as pessoas a usarem o Pix, entre aspas, né? Está sendo propagado, está sendo anunciado. As tarifas vão cair. Hoje um TED, acho que é R$15. Se eu transferir de banco para banco, é de graça. Mas de um banco diferente para outro, são R$15. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E o Pix não, o Pix é quase que de graça. Então, por intermédio do Pix, do PicPay, do Caixa Tem, a facilidade que o Banco Central está tendo e o horizonte se abrindo para lançar o real digital, para tirar o dinheiro físico de circulação. Até porque esse problema de saúde que está assolando todo o globo terrestre, ele está fazendo a função para a qual ele foi enviada, estão apregoando que ele fica fixo no dinheiro. Então, para diminuir, minimizar as chances de contágio, é melhor que o dinheiro físico seja retirado de circulação, caia no desuso, seja obsoleto. E só venhamos usar a moeda digital e os cartões de crédito e débito. Então, amados, como nós lemos aqui no versículo 25, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, os judeus,
quando eles descobrirem quem ele é. E cuidará em mudar os tempos e a lei. Quando a gente fala uma nova ordem mundial, as pessoas falam que é teoria da conspiração. Mas aqui em Daniel, um livro que foi escrito há 2.600 anos atrás, 600 anos antes de Cristo, e nós temos 2020 anos depois de Cristo. Ou seja, 2.620 anos atrás foi escrito o livro de Daniel, profetizando que ele cuidará em mudar os tempos e a lei, ou seja, uma nova ordem mundial. A moeda digital, a China já tem a sua, a Europa, a União Europeia já está tratando de fazer a sua, cada país, mas isso facilitará a ascensão do anticristo, porque vão se fundir todas em uma moeda mundial, um único dinheiro mundial, governo único mundial, uma economia mundial. Nota-se que eles já querem dar uma ajuda humanitária mundial. Tipo, esse auxílio emergencial, um valor para todas as nações. Todas as nações terão que pagar esse valor X. Então, irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias na face da terra. Jesus Cristo está às portas para buscar a sua igreja. Fique apercebido nessas coisas que estão acontecendo. O avanço tecnológico, essa insistência dessa vacinação, né, contra esse problema de saúde, a insistência, fique em casa, usa máscara, feche os lugares públicos, feche os templos católicos, cristãos, as mesquitas, não pode haver aglomeração, não pode ter abraços, beijos, distanciamento social total e geral. Então, meus amados irmãos, de 1999 para o ano 2000, no ano 2000 para 2001, entramos no terceiro milênio. Primeiro ano do terceiro milênio, século 21. Passamos da era de peixes, que era a era do cristianismo, para a era de aquário. Por isso que chama-se movimento nova era, né? É tão interessante, irmãos. Os globalistas são extremamente inteligentes, irmãos. O plano deles de uma nova ordem mundial é quase que inconcebível. Uma pessoa normal não pode perceber. Só uma pessoa extremamente inteligente e cheia do Espírito Santo. Uma pessoa inteligente, estudada, que pesquisa, não necessariamente uma pessoa cristã, e uma pessoa que pesquisa, que estuda e que tem o Espírito Santo. Porque é um plano diabólico e é um plano extremamente inteligente. Veja, irmão, como é que o Pix vai facilitar nossas vidas. Vai acabar esse negócio de papel. Vamos ali. Agora, as contas não estão sendo entregues na data correta pelo correio. Então, quem não tem impressora na sua casa, tem que ir na Lan House imprimir. Aí a pessoa tem impressora, tem que comprar papel. Mas o Pix, a moeda digital, vai acabar com isso. Você vai lá, pega o código de barra, cola, joga lá no aplicativo, pagou, acabou. Não vai ter mais conta de luz em papel, não vai ter mais fatura de banco. Então, nós já estamos no sistema da nova ordem mundial. Nós já estamos no sistema que o globalismo quer. Quando o anticristo se manifestar e exigir que todas as pessoas façam parte deste sistema, porque se não fizerem parte do seu sistema, do número do seu nome ou da sua imagem, se não entrar nesse sistema, não vai poder comprar nem vender. Nós lemos isso em Apocalipse, capítulo 13, a partir do versículo 16. Ninguém vai poder comprar ou vender se não tiver a marca da besta ou o número do seu nome, ou a sua imagem, ou adorar a sua imagem. Mas só que o mundo já está se acostumando sem o dinheiro físico. O mundo já está há 20 anos pagando com débito e crédito. 20, 30 anos. Primeiramente foi o débito e o crédito. Facilitou muito a vida das pessoas. E agora com esses assaltos a banco, essas explosões a banco, só vai acelerar
o processo da moeda digital, para que o dinheiro físico seja obsoleto, caia no desuso. E com essa antecipação da moeda digital, vai facilitar muitos planos globais para o anticristo, para o grande ditador mundial, para que a nova ordem mundial venha a ser imposta. Eles são tão inteligentes que eles já sacaram que eles nos chamam de conspiradores, quem prega escatologia, quem ensina escatologia. E agora eles não falam mais nova ordem mundial, é o grande reset. Vão resetar o mundo, ou seja, vão zerar as leis. É o grande reset. Mas na realidade, é o que está escrito em Daniel capítulo 7, versículo 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo. Não é a igreja. Ele cuidará em mudar os tempos e a lei. Ele cuidará em mudar os tempos e a lei, ou seja, uma nova ordem mundial. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e tempos e metade de um tempo. Ou seja, 3 anos e meio. Um tempo e tempos, um tempo, 1 ano. Tempos, 2 anos, 3. E metade de um tempo, 3 anos e meio. A primeira fase da grande tribulação, que é a ascensão do anticristo, que está escrita lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do versículo 1, cujo título está escrito: a vinda de Cristo será precedida de manifestações do anticristo. Então, meus amados irmãos, todos esses avanços tecnológicos, o globalismo, esses filantropos aí apregoando igualdade social, paz mundial, nova era, nova ordem mundial, o grande reset. Vamos zerar as dívidas das nações para que todos possam comprar, possam vender, para acabar as guerras. O dinheiro é a causa das guerras, então nós vamos formar uma nova ordem mundial, um grande reset. Não tem quando o nosso telefone está cheio, travou. iPhone, esse meu telefone aí é mestre de fazer isso. iPhone, ele trava e às vezes tem que jogar até fora. Às vezes tem vezes que não tem como. Tenta resetar, não consegue resetar de jeito nenhum, não consegue zerar. Não todos, mas às vezes isso acontece. Então, assim como a gente faz com o telefone, a gente reseta ele e zera tudo, é assim que vai ser as novas leis, a nova ordem mundial. Aqui no livro de Daniel está escrito que ele cuidará em mudar os tempos e a lei. Então, meus amados irmãos, o arrebatamento da igreja está próximo. Os sinais estão aí. Busquemos ao Senhor, adoremos ao Senhor. Apostasia, o mundo espiritual tem andado pesado. Tá difícil para jejuar, tá difícil para orar, tá difícil para se santificar, para se separar. Toda hora é um ataque na mente, é um ataque no sono. O mundo espiritual está pesado. Nós precisamos clamar o sangue de Jesus, pedir ao Senhor para enviar os seus anjos, seus arcanjos, querubins, serafins, para pelejar nas potestades, principados, altos espirituais da maldade nos lugares celestiais. Travar uma guerra no mundo espiritual, na dimensão espiritual, em prol das nossas vidas. O mesmo profeta Daniel, quando ele começou a ter essas visões escatológicas, ele fez um propósito de 21 dias de oração e jejum, porque a mente dele estava turbada, porque as visões que ele estava tendo, é para a nossa época. Então ele não tinha vocabulário para descrever, ele não tinha ciência para descrever, ele não tinha, nem chegava perto, ele nem imaginava o que seria tecnologia. Por isso ele ficou tão perturbado. E ele começou a orar. E ele era um homem querido, amado de Deus. Deus ouviu a sua oração e enviou um mensageiro para respondê-lo. Só que o príncipe da Pérsia não era um homem, era o príncipe, o líder da potestade maligna e satânica. Era o príncipe das trevas, na realidade, que operava ali na Pérsia, onde ele estava.
nas regiões celestiais, uma guerra espiritual se levantou para que o anjo não viesse trazer a resposta. Satanás tentou impedir. E Deus permitiu aquela guerra espiritual, porque Deus queria ver a perseverança de Daniel. E Daniel orou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 dias sem parar. Ele cumpriu o seu propósito. E quando aquele anjo foi impedido, quando o anjo foi impedido de trazer a resposta a Daniel, então o Senhor mandou Miguel com a sua comitiva, vai lá e desfaz, acaba com a potestade do ar, manieta esses valentes, para que eles saibam que eu sou o Altíssimo, o Onipotente, o Todo-Poderoso, e operando eu, ninguém pode impedir as respostas dos meus servos, que jejuam, que oram, que se santificam, que esperam, aleluia, no meu nome. E ali houve guerra nos ares, guerra entre o mundo espiritual. Porque quando, louvado seja o nome do Senhor, foram fazer guerra para pegar o corpo de Moisés, foi falado o quê? Satanás, o Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. Então existem guerras que estão sendo travadas no mundo espiritual e nós precisamos entender isso. Por isso nós temos que perseverar no jejum, na oração. Tá difícil, irmãos. Hoje eu ia jejuar, passei mal a luta, não consegui. Tá difícil, não tá fácil. O mundo tá pesado, o planeta tá pesado, irmãos. É a vinda de Cristo. Se nós não perseverarmos, nós vamos ficar moribundos. Se nós não perseverarmos, se nós não insistirmos, nós vamos cair na apostasia. Vamos abandonar a nossa fé. Ah, não, irmão, mas eu não me desvio da presença do Senhor, não. Mas muitas pessoas não estão desviadas, não estão fora do templo, mas não tem mais fé para jejuar. Abandonou o seu primeiro amor. Não tem mais fé para subir monte. Não tem mais fé para orar pelas madrugadas. Não tem mais fé para buscar a presença do Senhor. Não tem mais fé para evangelizar. Não tem fé para fazer um vídeo e jogar no YouTube, jogar no Facebook, incentivando as pessoas a orarem ao Senhor, a buscarem a presença do Senhor. Não tem mais fé para ganhar almas para o reino do Senhor. Não tem mais fé para o arrebatamento. Não tem mais fé para vencer esse problema mundial da saúde. Irmão, o sangue de Jesus Cristo tem poder. Então nós precisamos entender o mundo espiritual e entrarmos nessa peleja, nessa guerra. É uma guerra, irmãos. E aqui Daniel orou 21 dias. E quando Gabriel viu que chamou Miguel, veio Miguel com os seus arcanjos, que eram bem serafins, e quebrou as cadeias, manietou aqueles demônios, aquelas legiões de demônios, os principados e potestades, o príncipe das potestades da Pérsia, o líder dos demônios que atuava na Pérsia, que queria impedir as orações de Daniel, queria impedir até a sobrevivência de Daniel e dos seus amigos. Queria matá-los, porque viu que eles eram diferentes e que eles fariam a diferença ali na Pérsia, que eles atrapalhariam o seu plano. Então a igreja do Senhor no século 21, nós atrapalhamos os planos de Satanás. Quando nós vigiamos, quando nós jejuamos, quando nós oramos, quando nós buscamos a presença do Senhor, quando nós nos santificamos, todo o vosso corpo, alma e espírito sejam plenamente conservados e santificados para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Então, quando nós buscamos a presença do Senhor, nós atrapalhamos o mundo espiritual. É fácil? Não. Não é fácil para mim, irmãos. Eu estou aqui numa peleja, uma dor no pé, uma vontade de orar, mas um peso na mente. É a batalha espiritual, irmãos, para nós não orarmos, para nós não pregarmos, para nós não lermos a Bíblia. E eu tava ali vendo alguns vídeos do YouTube, eu falei, poxa, não conseguindo me concentrar, e eu falei, vou ter que fazer um vídeo, vou apregoar, fazer a vontade do Senhor, depois eu vou orar e deixa Deus trabalhar. Então, meus amados irmãos, a nova ordem mundial está às portas, o grande reset.
moeda única mundial, governo único mundial, o anticristo está às portas. E a vinda de Cristo será precedida, antecedida de manifestações do anticristo. Como eu costumo dizer, existem duas linhas de raciocínio teológicos para o arrebatamento da igreja. A primeira linha de raciocínio do arrebatamento da igreja é o arrebatamento pré-tribulacional, que a igreja vai ser arrebatada antes da primeira fase da grande tribulação. Jesus vai arrebatar a igreja e o anticristo vai entrar em cena. Essa é a primeira linha teológica, primeiro raciocínio. A segunda linha teológica é o arrebatamento pós-tribulacional. Na primeira fase, os primeiros 3 anos e meio da grande tribulação. São duas linhas teológicas que foram deixadas para nós, né? É claro que 70% da humanidade cristã, dos cristãos que creem no arrebatamento da igreja, esperam e entenderam que Jesus vai voltar antes da ascensão do anticristo. Né? 70% dos irmãos, 30% a 35% crê no arrebatamento pós-tribulacional. Particularmente, eu não quero induzir ninguém. As duas linhas teológicas estão teoricamente corretas, porque nós pregamos tanto o pré-tribulacional quanto o pós. Ele prega que Jesus Cristo vai vir buscar a sua igreja pronta e acabou. Só que um crê pré e o outro pós. Só que Deus, ele não se contraria, irmãos. Deus, ele não se deixa escarnecer. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas. E ela é apta para discernir as intenções e os pensamentos dos corações. Se Jesus Cristo voltar no período pré-tribulacional, ele está cumprindo com a sua palavra. Se ele voltar no período pós-tribulacional, ele também vai cumprir com a sua palavra. Justamente essas duas linhas de raciocínio se dividem justamente para caso Jesus voltar no pós, o que achava que Jesus ia voltar no pré, ele vai chegar e vai falar, não, mas sempre teve os irmãos que acreditavam nisso. Então Jesus não falhou com a sua palavra. E se voltar no pré, os irmãos que creem na pós vão dizer a mesma coisa. Não, esses irmãos sempre pregaram isso. Mas o que importa é que Jesus vai voltar. E já está voltando para muitas pessoas, tá? Porque quando a pessoa morre, Jesus voltou para ela. E ela vai ter um encontro com o Todo-Poderoso. Todos os caminhos nos levam a Deus. Não é isso que as pessoas pregam? Todos os caminhos nos levam a Deus. Mas só Jesus Cristo nos dá a permanência eterna com o Todo-Poderoso. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, o Pai estava nele. Ele e o Pai são um. E o Espírito Santo. Por isso que ele falou, ninguém vem ao Pai. Ou seja, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Porque o Pai está em mim e eu nele. Então ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, a vida eterna garantida é no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, creia no arrebatamento da igreja, seja pré-tribulacional, pós-tribulacional, nós temos que estar preparados para o que vier. Eu particularmente creio no arrebatamento da igreja no período da primeira fase da grande tribulação. Eu tenho esse entendimento. Tá, irmãos? Não critico os irmãos que têm o entendimento que vai ser antes da ascensão do anticristo. Eu, nos meus estudos bíblicos, escatológicos, eu cheguei a esse conhecimento, a esse entendimento. Mas eu oro muito a Deus que eu esteja errado. Porque, verdadeiramente, se Jesus voltar no período pré-tribulacional, vai ser muito melhor. Mas está nas mãos do Senhor, irmãos. O dia e a hora, só o Pai sabe. Só o Pai sabe. A obrigação da igreja é estar preparada. Eu não estou dizendo para você que eu estou preparado, estou me preparando. Dia após dia, hora após hora, minuto após minuto eu estou me preparando. Às vezes tem aqueles pensamentos de carne, a luta da carne com o espírito contra a carne não quer que você faça as obras do espírito, o espírito não quer que você faça as obras da carne. E para você matar a carne e viver em espírito, nós temos que vigiar, nós temos que jejuar muito,
Nós temos que orar muito, nós temos que ler a Bíblia, temos que ter conhecimento bíblico, temos que temer ao Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E é o temor do Senhor que nos levará a sermos arrebatados. E o Espírito Santo de Deus. Então vamos nos encher do Espírito Santo, dos frutos do Espírito Santo. Não é fácil. A vida aqui na terra está difícil. O mundo espiritual está pesado. Satanás está investindo poderosamente para destruir a fé dos cristãos, para não deixar os cristãos evangelizarem, os cristãos se envergonharem do nome de Cristo, por causa dos escândalos que têm acontecido. Mas a própria Bíblia Sagrada, no Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 24, que é o princípio das dores, ela vem dizendo que é mister que os escândalos aconteçam. Ou seja, é necessário. Mas ai daqueles que escandalizam um dos meus pequeninos. É mister, é necessário que aconteça para que os que são sinceros se manifestem. Então vamos ser sinceros, vamos lutar. Pecou, confessa teu pecado para o Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu pequei, eu transgredi nesse erro, mas eu estou me arrependendo, me dá força, me dá graça, porque eu quero ser arrebatado, eu quero encontrar com o Senhor nos ares, e eu quero ver o Senhor e quero ser como o Senhor é. Amém, meus amados? Eu não vou me prolongar mais, porque senão o vídeo vai ficar muito comprido. Já estamos em 31 minutos. Então vamos orar ao Senhor. Vamos orar. Santo Deus Jeová, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em cuja presença nos encontramos. Eu quero, Senhor da glória, te pedir perdão pelos meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, minhas iniquidades, por gestos, atos, pensamentos, olhares e obras. Toda obra da carne, Pai, tudo aquilo que te entristece, todo pensamento, todo sentimento, olhares imprudentes, olhares altivos, orgulho, vanglória, soberba, mentira. Senhor, tira tudo que não provém de ti, do meu coração, da minha vida. Me fortalece na graça, no conhecimento, nas virtudes do teu Santo Espírito. Enche-me com teu Espírito Santo. Enche esse meu amado irmão e amigo que vai me acompanhar no YouTube, no Facebook e vai ouvir esta pregação desta tua palavra. Enche ele com teu Espírito Santo, assim como eu imploro ao Senhor e peço ao Senhor no pó e na cinza para o Senhor me perdoar, me purificar, me santificar, fazer de mim um servo teu especial, zeloso com boas obras. Eu peço para o Senhor fazer para esse amado irmão que vai ver esse vídeo até o final, porque melhor o fim das coisas do que o princípio delas. Eu peço que haja cura do corpo, seja câncer, seja o CVD-19, seja asma, seja problemas alérgicos, diabetes, pressão alta, pedra nos rins, pedra na vesícula, qualquer problema de cálculo renal, problema no fígado, no pâncreas, no esôfago, hérnias, hérnia umbilical. Te peço que o Senhor venha me curar dessa hérnia umbilical. Te peço que o Senhor venha operar sinais, maravilhas e prodígios nos seios familiares, nos lares, os lares cristãos, os lares espíritas, os lares católicos, os lares ateus, que o Senhor possa, Pai, arrumar uma brecha, entrar e operar tuas maravilhas. Que a incredulidade seja jogada por terra. Que o descrédito pelo Evangelho, por causa de algumas pessoas que escandalizam o Evangelho, venha ser jogado por terra. Que a guerra no mundo espiritual venha a ser vencida, que Satanás venha a ser manietado, toda legião, toda potestade, todo principado, que luta contra nossas vidas, luta para nós te desobedecermos. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Toda legião, toda potestade, todo principado, toda hoste espiritual da maldade, que o Senhor venha repreender, venha manietar, venha amarrar, venha lançar, Senhor da glória, no fogo do inferno. E que a resposta das minhas orações, da minha esposa, desses irmãos que estão orando, os teus filhos que estão nos montes, os teus filhos que estão nos templos, os teus filhos que estão nas vigílias, os teus filhos que estão nos cultos, nas consagrações, orando pelas madrugadas, que a sua resposta venha chegar. E a batalha no mundo espiritual venha ser vencida pelo sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus tem poder. No nome de Jesus Cristo há poder. E se operando o Senhor, quem impedirá? Satanás não pode impedir as nossas bênçãos e vitórias. Terra. Rabando e declama, subir entre as terras. Show de levar, surian declama, labalabás.
terra, xarabandarábia, xenemerecarabandarebedecarabandarabbia, terra, entre os mantos de prova, xarabandarábia, terra, manto e declama calaxégia, deixa de guébia. Senhor, repreende, meu Pai, essa opressão, meu Deus, para não nos deixar orar, não nos deixar buscar a Tua presença, não nos concentrarmos na Bíblia Sagrada, não nos concentrarmos no mundo e no reino espiritual. A Tua palavra nos diz no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nos ajuda a buscar o Teu reino, a Tua justiça, Pai. E o primordial a ser acrescentado em nossas vidas, que seja a porção dobrada do Teu Santo Espírito. Porque Eliseu, em 1 Reis, capítulo 17, o Senhor fala para Elias chamar Eliseu, para preparar Eliseu para ser profeta em seu lugar. E ali Elias o faz. Então, do capítulo 17 até 2 Reis, se não me falha a memória, capítulo 2, o Senhor vem preparando Eliseu. E Eliseu viu muitos sinais, muitas maravilhas, muitos prodígios do profeta Elias. E ele seguiu cada passo do profeta Elias, até na última caminhada, onde o profeta Elias passou por várias cidades, falou, fica-te aqui, porque eu vou para ali. E ele, nunca, jamais te deixarei. Fica no Jordão que eu vou para tal lugar, e ele, nunca, jamais te deixarei. E Elias chega para Eliseu e fala, o que queres que eu te faça? Tu sabe que hoje eu serei tomado diante de ti, por de cima da tua cabeça. Pede-me o que queres que eu te faça. E Eliseu falou, peço que haja a porção dobrada do Espírito de Deus que está sobre a sua vida. Então, Senhor, assim como o profeta Eliseu fez essa petição tão ousada e tão inteligente, assim também como o rei Salomão, ali na inauguração do templo, quando ele orou ao Senhor, o Senhor se apresentou para ele, falou com ele, não mostrou o seu rosto, mas a sua glória. E ali ele postou o rosto em terra, ouviu a tua voz, e o Senhor lhe perguntou, o que queres que eu te faça? E o rei Salomão, quero ter sabedoria para guiar esse tão grande povo, o teu povo que é como a areia da praia do mar, e como as estrelas do céu. Eu quero sabedoria, o Senhor deu. Eu te peço assim outro tanto para a minha vida, para a minha igreja, Assembleia de Deus El Shaddai, para o meu pastor presidente, pastor Francisco Antônio de Almeida, para as missionárias, diaconisas, obreiras, membros, novos convertidos, congregados, as mulheres que fazem parte dos grupos, da mesa de oração, do círculo de oração, pastor Luiz Cláudio, evangelista Daniel, presbítero Cláudio, pastor Celso Graça, e os pastores de todo o planeta Terra. Os evangelistas, os missionários, bispos, apóstolos, todos aqueles que se colocam na tua presença e se aperfeiçoam para fazer e para cumprir o seu ministério. Toma, Senhor da glória, o planeta Terra. Toma o mundo espiritual nas tuas mãos. Toma as potestades e principados que atuam aqui no Brasil. As hostes espirituais da maldade que atuam nas regiões celestiais aqui no Brasil, para impedir o crescimento da igreja, para impedir o crescimento e o avanço do teu reino em busca das almas, a libertação, a transformação, a salvação e os milagres. Nos cobre com o teu sangue, livra-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que a graça e a paz do sagrado Filho de Deus que tira o pecado do mundo, o santo, o sagrado Jesus Cristo, esteja em nossos corações. Amados, Jesus Cristo está voltando. Nós somos falhos, nós somos pecadores, somos errantes. Mas não se esqueça, Jesus Cristo está voltando. Não perca a esperança, não perca a sua fé. Está mais próximo do que nunca, irmãos. Não é história da carochinha, não é mentira. Jesus Cristo está voltando, vai ser muito triste a pessoa que foi criada no Evangelho, a pessoa que pregou o Evangelho, evangelizou, entregou quentinhas, fez obra social. Vai ser muito triste você ficar para trás, eu ficar para trás. E o que eu preciso fazer para ser arrebatado? O que eu preciso fazer para ter meu nome escrito no livro da vida? É se arrepender dos seus maus caminhos. A Bíblia diz, 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14,
Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu então os ouvirei dos altos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. 1 João capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis, mas se pecardes, tem um advogado, Jesus Cristo justo. Não é para pecar, não é para se desviar, não é para abandonar Cristo. Mas se você o fez, ou se quer fazer, arrependa-se e Ele vai te perdoar. É Ele, não sou eu, não é o pastor, não é o reverendo, é Ele, o próprio sagrado, Jesus Cristo. A Bíblia nos diz no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 18: Vinde então resolveremos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eu tornarei como a branca lã. Ainda que os vossos pecados sejam mais vermelhos que o carmesim, eu tornarei mais alvos que a neve. Terra. Entre os mantos de prova, xarabandarábia terra. Aleluias. Sabe o que é isso, irmãos? Ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, ou mais vermelho que o carmesim, o Senhor nos purifica de todo pecado pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. O nome do sagrado Jesus tem poder. Então creia, irmãos. Creia que esse sangue é poderoso. Creia no sacrifício vicário da cruz do Calvário. Aquele ladrão que estava à destra de Cristo Jesus, ele creu que Jesus Cristo era o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. E ele foi absolvido dos seus pecados. Eu não estou pregando para você esperar o seu último momento de vida e ir lá se arrepender. É fácil. Mas você se arrepender com saúde. Venha para Cristo Jesus por amor, não pela dor. Não espere câncer, não espere separação, não espere problema de saúde, problemas financeiros, problemas conjugais, problemas familiares, perda na família. Não espere para vir pela dor, vem pelo amor, porque Jesus te chama, Jesus te ama, Jesus me chama. Não foi em vão que o Senhor tocou no meu coração, a dor do meu pé até passou, aleluia. Até passou a dor do pé, uma dor insuportável que eu estava sentindo. Então, meus amados irmãos, creia no perdão, na misericórdia do Senhor. As misericórdias do Senhor são infinitas e são as causas de nós não sermos consumidos. Nós, todos os seres humanos, pastores, apóstolos, bispos, presbíteros, evangelistas, nós, a humanidade, cristãos, católicos, espíritas, maçons, até o povo, os globalistas e os idealizadores da nova era, da nova ordem mundial, eles não são consumidos pela misericórdia do Senhor. Deus espera o arrependimento de muitos deles, antes de serem marcados e antes de aceitarem o sistema do anticristo. Que depois que aceitar, irmãos, porque a avareza vai fazer com que boa parte da humanidade aceite, porque só vai poder comprar ou vender quem estiver no sistema do anticristo. E o sistema do anticristo já está sendo apresentado. A nova ordem mundial, o governo único mundial, uma moeda única mundial já está sendo apresentado. Qual vai ser? Esses são os protótipos, os exemplos de como vai ser o novo modelo financeiro mundial. Né, irmãos? Então que Jesus Cristo possa nos livrar, nos purificar e nos santificar. Mas Ele quer fazer isso por nós. O negócio é saber se nós queremos ser purificados e santificados. A Bíblia nos diz, no livro de Isaías, capítulo 59, eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possam salvar. Os seus ouvidos não estão tampados para que não possam nos ouvir. Mas são os meus pecados, as minhas iniquidades, as minhas falhas que me separam de Deus. As minhas transgressões me separam de Deus. E podem me separar eternamente se eu não me arrepender. Se eu não lutar contra os desejos pecaminosos da minha carne. Porque nós somos seres humanos. Nós temos essa parte da carne que se inclina para as coisas desse mundo, as coisas dessa terra. Mas nós precisamos buscar a presença do Altíssimo. Buscar o Espírito Santo. Eu não vou parar de pregar e dizer vigilância, jejum, oração,
leitura bíblica, evangelização e arrependimento. Sempre, sempre, sempre arrependimento. Não queira pecar toda hora o mesmo pecado, pecado voluntário, mas se pecar, se arrependa, porque Jesus quer nos perdoar. Uma noite de paz, de bênçãos, um final de semana para mim, para minha família, para sua família abençoada. Quero mandar um beijão para o tio Cláudio Rodrigues da Veiga, feliz aniversário. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Paz de Cristo para todos, amados irmãos. Presbítero Márcio Veiga, da Assembleia de Deus El Shaddai, cujo nome, se Deus quiser, pela misericórdia, está escrito no livro da vida. E vamos esperar todos juntos o arrebatamento da igreja. Jesus está voltando, graça e paz.